Bom, olá a todos. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que cada um estiver assistindo. Meu nome é Igor Viana, eu sou professor de Geografia e no momento estou cursando mestrado em Educação na UERJ com bolsa da CAPES. E o título do meu trabalho é Educação à Distância, a perspectiva transformadora de Darcy Ribeiro. E esse trabalho ele é um recorte das pesquisas que eu faço dentro do meu mestrado, que tem como objetivo analisar o crescimento dos cursos de licenciatura na modalidade EAD nos últimos 10 anos. Quais são os impactos dessa transformação dos cursos de presencial para o EAD? O Darcy Ribeiro, no final dos anos 90, ele é um intelectual muito antenado, muito ativo em pensar formas de democratizar e melhorar a educação. Ele já via a possibilidade do uso da educação à distância como uma forma de levar o conhecimento a todas as partes do Brasil, que é por conta da nossa dimensão geográfica muito grande, e levar a educação a públicos que não estavam presentes dentro do ensino universitário, dentro das escolas, dentro dos ambientes de formação. E ele via a educação à distância pela essa perspectiva transformadora no final dos anos 90. Avançando um pouco, na introdução, a educação à distância ela está prevista no artigo 80 da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também chamada de Lei Darcy Ribeiro. E no artigo 80, a LDB fomenta a educação à distância, regulamenta a educação à distância, é a base da educação à distância. O Darcy Ribeiro foi um influente intelectual do século XX, ele um pensador da educação, como eu já falei, e ele era entusiasta dessa perspectiva transformadora da educação à distância. Mas o seu projeto de EAD é muito diferente da EAD que nós temos hoje em dia. O que o Darcy Ribeiro propunha para a educação à distância é o que ele chamava de Universidade do Ar. Isso está escrito textualmente nos artigos dele, como eu vou explicar mais à frente. Essa Universidade do Ar é chamada de a Universidade do Ar por conta do conhecimento chegar por meio das ondas eletromagnéticas do ar. Isso no contexto dos anos 90, no final dos anos 90, em que inspirado um pouco nas universidades abertas da Europa, em que a educação à distância era levada por meio do rádio, da televisão e de meios não como hoje nós fazemos por meio do computador, mas já pensando nessa possibilidade que era muito embrionária naquele tempo. O objetivo do trabalho é identificar referências à educação à distância na obra do Darcy Ribeiro e analisar que projeto que ele tinha para a educação à distância no fim dos anos 90. E as fontes para encontrar isso foram esses dois livros que estão aparecendo, que é Educação como Prioridade e Confissões. Ambos são coletâneas de artigos que o Darcy Ribeiro escreve, sendo que o Confissões foi ele mesmo que organizou já no final dos anos 90, já perto da sua morte, vítima de câncer. E nesses dois artigos, ele fazer uma busca e uma leitura, é possível identificar textos que ele fala sobre educação à distância, que ele analisa um projeto de educação à distância, textualmente nesses dois livros principalmente. Ele não tem nenhuma obra que ele faça uma análise, um artigo, alguma coisa muito específica pelo EAD, mas ele tem várias passagens dentro da obra dele que você pode identificar o projeto que ele tinha e como ele via a educação à distância. É uma pesquisa bibliográfica com a verdade qualitativa, a partir desses dois livros que eu comentei. Essa pesquisa ela é um desdobramento da minha pesquisa principal, que é analisar a educação à distância como um todo. Foram analisadas essas duas coletâneas de artigos que eu passei anteriormente, Educação como Prioridade, pela editora Global, e Confissões, da Companhia das Letras, publicados pela Companhia das Letras. E, além disso, foram revisados alguns artigos acadêmicos que discutem a visão do Darcy Ribeiro para a educação à distância, principalmente por conta da UAB, que foi criada ali no início da década dos anos 2000, que é a Universidade Aberta do Brasil, que hoje em dia é o que leva os cursos dentro das universidades públicas, pós-graduações, extensão, formação continuada, até graduação, os consórcios como o consórcio CEDERJ no Rio de Janeiro, e tudo isso foi inspirado no debate do Darcy Ribeiro. Então existem muitos artigos que debatem essa problemática da UAB a partir da visão do Darcy Ribeiro. Os resultados da pesquisa é que o projeto de EAD do Darcy Ribeiro, como eu disse inicialmente, ele tinha um objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior. No final dos anos 90, a maior parte das instituições de ensino superior estavam nos centros urbanos, como hoje em dia ainda acontece de certa forma nas universidades públicas, mas nas privadas conseguiram se interiorizar mais
de forma mais avançada, mas no final dos anos 90, a maior parte das universidades, particulares ou públicas, estavam nos centros urbanos, nas grandes cidades. O Darcy pensava, por meio do ar, por isso que ele chamava de Universidade do Ar, de levar esse acesso ao conhecimento a diversas partes do Brasil e a diversos públicos que não teriam condições. É uma ideia que o EAD traz até hoje, que é uma ideia de democratizar o acesso ao ensino superior e de levar o ensino superior a públicos que não têm condições de estar na universidade por conta de problemas de saúde, por trabalho, por cuidar de outras pessoas. E ele achava, era chamado de Universidade do Ar porque o conhecimento iria pelo ar, através das ondas eletromagnéticas da TV e do rádio e das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, que já estavam se desenvolvendo no final dos anos 90, mas ainda muito elitizado. O computador era muito caro nessa época, a internet muito embrionária, o foco maior era a TV e rádio. A conclusão do estudo é que a ideia de educação de distância do Darcy Ribeiro era de transformação social, como eu disse antes, era utilizar o EAD para transformar públicos que não estavam na universidade, na formação, no ensino, num projeto muito amplo para levar o conhecimento aos públicos. Se você não tem como trazer a pessoa para o ambiente formal de educação, você leva o ambiente formal de educação até a realidade dela, por meio de polos, que é o que a UAB tentou fazer com os cursos. A crítica que é feita a esse modelo, até mesmo na questão da UAB, é que ao invés de você interiorizar as universidades por meio de campus, por meio de estruturas físicas, você meio que dá um EAD para deixar lá e não levar ao campo. Então isso é uma crítica que é feita. A UAB era inspirada nas universidades abertas da Europa, nos conceitos de universidades abertas da Europa, que tem até hoje, e no entanto, na segunda década dos anos 2000, que é a partir dos anos de 2010, a expansão da EAD nas IAs privadas, ela se dá no sentido mercantil. E o próprio Darcy Ribeiro alertava que a EAD não poderia se converter numa máquina de fazer dinheiro. Ele diz isso textualmente no texto, porque isso seria uma tragédia para a educação. E foi o que aconteceu de certa forma, porque a perspectiva do Darcy Ribeiro transformadora, da educação como um direito e a EAD como uma forma de você garantir esse direito, isso meio que foi apropriado por grupos privados mercantis, por grupos privados de educação, e transformaram a EAD apenas num mercado, apenas num produto que é levado de forma barata para as pessoas em geral. Então a EAD, que tinha como objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior, ela foi utilizada por alguns grupos privados hoje como uma forma de segregação. Porque você dá o EAD para alguns públicos que podem pagar aquele preço baratinho do EAD. Mas os cursos de elite, os cursos de direito, psicologia, enfermagem, medicina, esses cursos continuam elitizados. Então a EAD, que tinha uma ideia transformadora de democratização, ela hoje é utilizada como forma de segregação de algumas formas. É claro que ela tem uma forma de capilaridade muito grande, de chegar a vários públicos, mas tem essa parte da EAD que ainda ficou um pouco dificultada. É necessário resgatar a perspectiva transformadora do Darcy Ribeiro e repensar o papel da EAD no Brasil. Se a EAD está servindo a quem? Está servindo ao aluno, ao professor, ao processo de aprendizagem ou apenas aos grupos privados que estão utilizando ela como uma forma de ganhar dinheiro? E para finalizar, é só um gráfico sobre os concluintes de ensino superior. Esse gráfico mostra quem se conclui licenciaturas no Brasil, concursos voltados para a licenciatura. E no gráfico mostra que em 2012 você tinha 66% das pessoas que se formavam em cursos com foco para dar aula com licenciaturas se formaram no presencial e 34% com EAD. 10 anos depois, você tem 65% dos alunos que se formam em cursos de licenciatura se formando com EAD e 35% apenas com presencial. Então, em 10 anos, você tem uma mudança, uma conversão dos cursos para EAD. E isto é muito perigoso, porque você não está democratizando o acesso ao ensino superior enquanto um todo. Você está pegando um contingente de alunos e segregando eles num tipo de curso, com matrículas muito baratas. Então é preciso repensar a ideia do Darcy Ribeiro de uma EAD transformadora e não apenas uma EAD com um objetivo mercantil. Então era só isso que eu queria passar. Essas são as referências que eu tratei e o meu e-mail, o meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail que eu respondo. E peço perdão e desculpa pelos ruídos que estão aparecendo no vídeo, mas é complicado gravar numa cidade. Muito obrigado pela atenção, até mais.